Boa noite a todos, muito obrigado pela presença de todos vocês, queridos amigos, queridas amigas do Grupo Socorrista Maria de Nazaré. É com bastante alegria que mais uma vez estamos produzindo, gravando mais um episódio do programa Jesus, Kardec e Nós, e trazemos para vocês mais um tema escolhido com muito carinho para que a gente possa trazer os ensinamentos da doutrina para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana e facilitar o nosso desenvolvimento, a nossa relação com as pessoas. Meu nome é Roberto, aqui comigo o Fortunato, e vamos tentar trazer para vocês alguma explicação, algum debate a respeito do tema obediência e rebeldia. Então, mais uma vez, nós deixamos a mensagem, antes de iniciarmos a conversa, para que vocês se inscrevam em nosso canal do YouTube, ativem as notificações ao final do vídeo, compartilhem, divulguem essa nossa mensagem para ampliar ainda mais a nossa voz, a nossa divulgação. Bom, o texto, então, que nós vamos ler para basear essa nossa conversa, ele está no livro Encontro Marcado, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E é um texto que se chama Diante da Rebeldia. E vocês vão perceber da leitura uma característica bastante interessante dos textos de Emmanuel, em que, com a sua inteligência, com a sua retórica, ele procura nos mostrar elementos, situações que aparentemente são subjetivas, nos apresentando analogias, exemplos que estão ao nosso redor, que estão na natureza, que estão na nossa vida prática, porque assim a gente consegue visualizar a mensagem que ele está tentando nos passar. E é assim também com essa obra. Então, eu vou iniciar a leitura para que a gente possa dar início aos nossos comentários. O texto, então, Diante da Rebeldia. Quando o espírito de rebeldia se te aproxime do coração, segredando frases como estas: não adianta fazer o bem, ou não merece sofrer, aguça os ouvidos da própria alma para que possas recolher as grandes vozes inarticuladas da vida. No alto, constelações que te habituastes a admirar, dizem-te ao pensamento: antes que o teu raciocínio nos visse à luz, já obedecíamos ao Senhor Supremo para servir. Enquanto que a terra te afirmará: não és mais que um hóspede dos milhões que carrego há milênios. Em torno de ti, a árvore falará: esforço-me de janeiro a dezembro a fim de dar os meus frutos por alguns dias, em nome do Criador. Entretanto, além disso, preciso tolerar o rigor ou a diferença das estações, aprendendo a memorizar. E o animal te confessará: vivo debaixo do teu arbítrio, e fazes de mim o que desejas, por séculos e séculos, porque devo sofrer-te as ordens, sejam quais sejam, para que eu possa um dia sentir como sentes e pensar como pensas. Bom, vamos começar analisando a questão da rebeldia que está colocada aqui no primeiro parágrafo, né? Toda obediência que se define como cumprimento de determinações ou definições ou acordos, né, que foram definidos por pessoas que têm essa competência ou por uma sociedade, né, em que você chegou numa definição do que é o correto para ser executado ou feito. E no caso da doutrina espírita, né,
nossa obediência é com os ensinamentos que Jesus nos trouxe, traduzindo o amor de Deus e seus desígnios. E aí, quando chega num momento em que dá aquela descrença, aquele momento de às vezes de melindre, né, pessoal com alguma coisa, ou aquela coisa que você acha que está sendo injustiçado, aí ele fala: não adianta fazer o bem, eu faço e só recebo respostas atravessadas, xingamentos, ingratidão, ou não merece sofrer, como ele diz aqui. E aí, na verdade, o que é? Deus está sendo injusto comigo, ou alguém acha que eu estou passando por um momento e eu me rebelo contra esse momento que na verdade, eu posso ter pedido para passar por aquilo. As pessoas, às vezes, vêm na nossa vida nos causando transtorno, nos causando dificuldades, para que sejam instrumentos da nossa evolução. Então, nós, obedecendo à nossa programação, somos envolvidos nessa situação e somos colocados face a esses dramas, para transformarmos essas situações de acordo com aquilo que nós já compreendemos dos ensinamentos de Jesus, da sua ética, da sua moral, certo? Da nossa ética e da nossa moral, né? Para que nós possamos progredir. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Nós, inclusive, já falamos em outras ocasiões que dentro da lógica, dentro da sistemática com que Deus rege o universo, com a sua bondade extrema, com a sua justiça extrema, não há espaços para o acaso, para a coincidência, né? Tudo acontece, tudo se desenrola. Existe até aquela frase famosa que não cai uma árvore, uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. E a doutrina espírita nos acrescenta que essa folha de árvore não cai sem que ele permita e sem que ele aproveite a queda dessa folha para a evolução de cada um de nós. Então, como o Fortunato falou, nós, quando estamos rodeados de irmãos, né, que nos recebem como pais, irmãos que nos acolhem na escola, depois, à medida que crescemos, num trabalho, num ambiente de trabalho, numa organização religiosa, na sociedade como um todo, nós estamos envolvidos, nós temos ao nosso redor todos aqueles que de alguma maneira vão contribuir para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então essa é a ideia da obediência. Primeiramente, entender que tudo o que nos sucede provém da bondade e da justiça de Deus, que vai entremear as vivências, as situações, vai puxar tudo aquilo que de bom ou que de ruim nós tenhamos feito, para que dentro dessa teia de vivências nós possamos receber ordens, nós tenhamos também que orientar pessoas que estão sob o nosso comando, mas tudo isso só vai dar certo baseado na obediência, né, Fortunato? Sem esse espírito de rebeldia que nos dá a ideia de que o mal que nos sucede advém da injustiça, eu não mereço passar por isso, ou a ideia de que não adianta eu fazer o bem, que sempre eu vou receber a ingratidão como pagamento. Então, são exemplos de rebeldias que só vão nos atrasando e vão fazendo com que essas lições não sejam devidamente aprendidas, né? Então, no segundo parágrafo, ele fala que desde as constelações, né, que giram no espaço,
transitam no espaço, tem uma organização, tem uma ordem. Uma lei que rege tudo, seja muitas delas estão sendo compreendidas agora pelo ser humano, estão sendo trazidas, complementando-se a cada minuto, né? Desvendando esse véu, né? do mistério de como funciona a grande organização celeste, e que além dessa harmonia, né, nós temos o quê? Uma harmonia na Terra, certo? Porque nós somos apenas um pequeno componente dentro dos 7 bilhões de habitantes, dentro de todos os animais que se encontram dentro do biossistema da Terra, dentro de todas as plantas que se encontram, todos os rios, mares, de tudo isso, nós somos um pequeno percentual de que de qualquer maneira, importante, mas nós não somos o foco do desenvolvimento da Terra, nós somos contribuintes. Sim. Mas para contribuir, eu tenho que ter o quê? Harmonia, eu tenho que estar obedecendo a hierarquia, certo? Obedecendo a uma organização, porque se eu só tenho palavras de recriminação, se eu só tenho palavras de transtorno, certo? Eu não faço parte da solução, eu faço parte do problema, certo? Então, quando a gente vê assim, que ele fala aqui da árvore e do animal, que a árvore ela vai dando tudo aquilo que ela pode e ela suporta as fases da natureza, das estações, e que o animal vive sob nossas ordens, seja o burrinho, seja o gado, seja o gado leiteiro, bovino, caprino, ovino, certo? Nós temos o que? Animais que nós levamos para onde queremos, que às vezes treinamos como os equinos, né, os cavalos, ou mesmo as mulas, os burros, e domesticamos os cachorros, certo? Os gatos a gente domesticamos, mas que nos obedecem, nos veem como mestres, vamos dizer assim, e que com a evolução eles passam a desenvolver um certo nível de inteligência que vai lhes permitindo passar do reino animal para o hominal, para a condição de espírito pleno, com inteligência e livre-arbítrio, certo? Então, isso se faz através do que? De disciplina, de ordem, de obediência às determinações de Deus. Existe uma organização nisso tudo. Então, ele traz aqui para a gente um panorama completo, né, da bondade de Deus e da sua perfeição nas suas determinações. Continuando aqui o texto, Emmanuel continua nos dando exemplos para que a nossa visão possa se ampliar a respeito desse tema, e vocês vão acompanhar nas legendas do texto, e ele diz assim: medita na tolerância maternal da natureza, que transforma o carvão em diamante através de décadas e décadas de silêncio, e traça caminhos na pedra usando a persistência da gota d'água. Contempla a peça de aço polido e reflete em que ela jamais seria o que é sem os golpes do fogo, que lhe ajustaram os elementos. E quando sacies a própria fome, dedica um instante de reconhecimento
ao pão de que te serves, recordando que nunca lhes teria a bênção se a humildade não lhe caracterizasse a tarefa. Não interpretes a disciplina por tirania, e nem acuses a obediência de escravidão. Trabalha e serve com alegria. Oferece à paz de todos o concurso que a harmonia te pede. Rebeldia é o orgulho impondo cegueira ao coração. Então, aqui ele fala aqui, de uma maneira figurada, de que tudo que nós temos e somos é transformação, certo? Tudo está em transformação. Ele fala do carvão que vai virar diamante, que vai levar milênios para se transformar em diamante. Ele fala do objeto que está sendo forjado ou trabalhado no metal, como transformações que nós passamos. As dificuldades nos moldam, as provas morais nos moldam, a persistência, a resiliência que nós mostramos face a essas dificuldades nos moldam para o progresso. E ele fala assim, olha, dedica um instante ao reconhecimento ao pão que te serve. Nesse pão, significa o quê? Que tudo que você tem também está em processo, faz parte de um processo. Tá? Aquilo não surgiu na sua frente de inopino, assim, apareceu de repente. Sim. Ele está ali porque você precisa. Você trabalhou, processou, então você tem um reconhecimento, né, do processo como um produto, né? Então você ordenou os produtos. Eu vou colocar primeiro a farinha, depois eu vou colocar o fermento, depois eu vou colocar a água, eu vou fazer uma mistura, e aí depois eu vou acrescentar o resto da farinha para poder virar o pão, e vou assar esse pão. Isso tem um tempo e temperatura definido. Tudo isso é um processo, certo? É uma coisa figurada dizendo assim, no seu dia a dia, tudo que você faz tem um processo, tem um planejamento a ser feito antes do que você precisa, e na execução você tem que programar todas as fases do que você precisa fazer. Isso é obedecer a uma ordem, certo? Quando a gente resolve, não, eu vou, na escola ensino, coloque primeiro a água e depois você joga o ácido, certo? Se você colocar o processo ao contrário, vai dar uma reação que pode causar um acidente. Você está desobedecendo a uma pessoa que te deu uma ordem. Olha, primeiro esse e depois aquele. E a ordem contrária não é igual, porque a ordem contrária causa uma reação. É a mesma coisa se você tiver num princípio aguardando alguma coisa acontecer, certo? E você, no momento, resolve que não vai mais esperar e quer forçar que aquilo aconteça. Não adianta você desejar que o pão cresça se não tiver a temperatura certa, se não tiver o fermento adequado. Se tiver um fermento vencido, ele não vai crescer. Se tiver uma temperatura muito fria, ele não vai crescer. Então, nas condições, não adianta você querer, certo? Você tem que obedecer aos requisitos. Então, a vida, o universo, ele tem uma ordem, uma organização, certo? E no trabalho, no dia a dia, nós temos o quê? Uma hierarquia.
Alguns são designados para mandar, outros para obedecer. Cabe a nós argumentarmos quando recebemos uma orientação que a gente não acha que está certo, mas manda quem pode, certo? E obedece quem tem juízo. Tá? Faz a tua parte, comprova. E se o que você fez e achou que estava certo, se provar verdadeiro, amanhã ele continua verdadeiro. E ele vai ser reconhecido como verdadeiro. Você não precisa sair batendo o bumbo e dizendo assim, está vendo? Eu falei que era assim. Porque vai ser reconhecido lá no fundo da consciência daquele que hoje falou para você, faz, não importa o que você está falando, vai dizer assim, olha, realmente você tem a razão naquilo que você falou. Toda essa ideia que o Fortunato está nos passando, né, figurativamente, nos remete à noção da lei do progresso de Deus, que diz que tudo vai avante, né? Tudo avança de maneira gradativa e ascendente, mas não é de um estalo, tudo depende de um processo, e isso inclui, obviamente, a nossa evolução, que é o objetivo pelo qual estamos transitando por tantas vivências, e especificamente nesse exato momento em que estamos aqui conversando, nesse planeta de provas e expiações. E fazendo o estudo do que hoje nós iríamos conversar, eu me deparei com um texto bastante interessante do livro Jesus no Lar, um texto do espírito Nélio Lúcio, e ele dizia mais ou menos assim, que havia uma pessoa que resolveu que daquele momento em diante ele serviria a Deus de maneira total, ele buscaria a sua evolução, a sua reforma íntima, e pediu a Deus que o auxiliasse nisso. E ele, dentro das suas atividades profissionais, ele começava a trabalhar num determinado lugar, e dentro de alguns dias, Fortunato, ele pedia para sair, porque ele falava que os colegas de trabalho eram intransigentes com ele, não ouviam aquilo que ele tinha a dizer. Entrava numa outra empresa, passava mais um tempo, ele se demitia porque o patrão era muito rigoroso, exigia demais dele e ele não compreendia aquilo. Nas escolas, na igreja, em todo canto, sempre ele se afastava porque as pessoas não compreendiam e ele era sempre ofendido. Até que ele passou a vida nessa situação, né, sem encontrar aquilo que ele disse que procuraria, desencarnou, e no plano espiritual os espíritos que o recebeu indagaram por que ele não buscou a sua evolução, e ele relatou todos os fatos, ao que eles responderam. Tudo aquilo que sucedeu em sua vida, essas dificuldades, faziam parte do processo que você solicitou a Deus para a sua reforma, mas você não obedeceu a uma ordem, você não ouviu o colega impertinente, você simplesmente se rebelou, você optou por julgar ao invés de obedecer. Então essa é uma ideia de que tudo aquilo que nos sucede está dentro desse panorama de que o tempo faz o processo para a nossa melhoria. Cabe a nós observar a situação, porque Emmanuel diz que todas as pessoas e todas as situações, se bem compreendidas, são oportunidades para que a gente aprenda lições para o nosso desenvolvimento. Mas a rebeldia vai fazer com que a gente se desestabilize, com que a gente julgue, que a gente entenda que, na verdade, nós estamos sendo injustiçados. E não é esse o objetivo dessa nossa jornada, né? Então, aí tem um parágrafo aqui que ele fala assim: não interpreta a disciplina por tirania e nem acusa a desobediência de escravidão. Sim. Quando a gente se rebela, né, contra a disciplina e não entende que, na verdade, obedecer não é se sujeitar, mas contribuir, né, para que aquilo se realize, tá?
significa que a gente está, quando a gente está sendo infeliz, a gente está em desacordo com a lei de Deus. A nossa infelicidade se resume em estar em desacordo com a lei de Deus. E aí ele fala, trabalha e serve com alegria. Porque se nós fizermos o nosso trabalho com má vontade, sem disposição, certo? Nós causamos uma energia que vai nos entristecer do mesmo jeito. Sim. Quando a gente faz alguma coisa, a gente deve fazer aquilo que é nosso dever, que nós fomos nos comprometermos a realizar e contribuir, se possível, com mais, com alegria, com energia positiva, com vontade, abnegação, para que você, às vezes, ajude a carregar o fardo do companheiro que não está, nesse momento, tão feliz, certo? E faz com que ele se sinta amparado e possa, no momento mais favorável a ele, e talvez você não esteja tão bem, retribuir para você ou não, né? a gentileza. Mas você vai ter feito uma coisa que vai trazer para você alegria, que vai trazer umas energias boas, que vão estar sintonizadas através da lei da afinidade com você. Você vai estar recebendo essas energias dos bons espíritos. Num outro trecho, Roberto, ele fala assim, oferece à paz de todos o concurso que a harmonia te pede, rebeldia é orgulho impondo cegueira ao coração. Então, nós, quando trabalhamos dentro de uma harmonia, da disciplina, da ordem, nós promovemos a alegria, promovemos a confiança, né? Promovemos a harmonia, certo? Então, quando ele fala que a rebeldia é cegueira ao coração, porque a pessoa fica triste, ela vai se isolando, como ele comentou no texto do Neio Lúcio, que vai se isolando do mundo, achando que todo mundo o persegue, é um incompreendido, mas na verdade é ele que não está fazendo o seu esforço para se harmonizar ao resto da sociedade. Isso, esse esforço de compreender que o patrão intransigente é a lição de paciência que a gente tem para desenvolver, o irmão que nos acusa ou que é ingrato, é a lição de permanecer no trabalho da caridade, independente de retribuição. Ou seja, para cada situação desfavorável que parece para nós ser algo negativo, é uma lição que Deus nos oferece a nosso próprio pedido e cabe a nós a obediência. E o texto é bem claro de dizer que a obediência não é fraqueza, não é falta de personalidade, ao contrário, é discernimento, como nós já falamos em outros temas daqui do programa, é o discernimento de compreender qual é a minha posição naquele sistema, né, naquela sociedade, e o que eu posso contribuir. Simplesmente me resignar e cumprir o meu papel é o que vai contribuir para a harmonia do todo? É isso que eu vou fazer. Dar a minha contribuição, a minha opinião, o meu parecer é aquilo que vai trazer o bem-estar para todos? É assim que eu vou fazer. Então, não é falta de personalidade você entender que a obediência faz parte da disciplina que o nosso espírito requer para evoluir, né? Sempre se rebelar, sempre questionar, nem sempre vai nos dar a resposta mais adequada. E a harmonia significa o quê? Obedecermos às leis também. A gente pode não concordar com as leis, mas elas existem e têm que ser seguidas. Se existem os meios adequados para nós devemos nos esforçar, né? por junto a representantes, junto a órgãos
competentes para que a lei seja mudada. Se for o caso, né? Certo? Mas se nós não achamos que ela está abrangendo adequadamente, ou ela é uma lei injusta, sei lá, mas ela, se foi votada e ela existe e ela foi promulgada, ela tem que ser obedecida. Isso faz parte do que nós teremos de sociedade. Conforme a sociedade evolui, as leis evoluem, certo? E as leis evoluindo vão trazer mais equilíbrio e mais harmonia à sociedade. Sim, e até complementando isso que o Fortunato falou, a ideia de que à medida que a sociedade evolui, a quantidade de leis que existem para reger essa sociedade diminui, porque a própria moral dos componentes da sociedade é que levam, é que conduzem as relações, né? Então, a obediência está também nisso. Bom, o último trecho do texto, ele vai finalizar dizendo assim: não há progresso sem esforço, vitória sem luta, aperfeiçoamento sem sacrifício, como não existe tranquilidade sem paciência. Reflete na infinita bondade que preside o universo, a cercar-nos de amor em todas as direções, e reconheceremos que se transformações dolorosas no campo da existência muitas vezes nos transfiguram em crisálidas agoniadas de aflição ao impacto das provações necessárias, a dor é um instrumento invisível de que Deus se utiliza para converter-nos a pouco e pouco em falenas de luz. Então, assim, todos nós estamos desenvolvendo um processo de evolução. O importante na nossa encarnação é desenvolver o nosso processo de evolução. Se nós nos transformarmos, se nós buscarmos através do nosso esforço, da nossa luta, do nosso sacrifício, certo? Da nossa paciência, a mudança em nós estaremos também mudando a sociedade, também mudando a comunidade de espíritos encarnados na Terra. A bondade de Deus, ela é infinita e a sua sabedoria é infinita. Então, quando nós passamos por aquelas dificuldades que nos conturbam a vida no dia a dia, é porque nós precisamos daquela experiência, daquele momento de decisão para tomarmos o caminho que vai nos levar a novas conquistas ou a falências que vão nos manter no estado atual. A doutrina espírita nos ensina que nós nunca regredimos, mas que nós não conquistamos novas vitórias, nós não evoluímos. Então, quando ele fala assim, que muitas vezes nos transfiguram em crisálidas agoniadas de aflição, é porque nós estamos num processo de transformação. E aí nós ficamos muitas vezes sem saber o que vai resultar desse processo. Como será a nossa vida daqui para frente? O que vai advir daquele momento em que nós estamos nesse momento de transição? Só a confiança na bondade de Deus, na sua sabedoria, no trabalho incessante dos seus emissários, dos bons espíritos, e do nosso empenho em conquistar o bem, em conquistar as coisas materiais e espirituais, certo? É que faz com que nós ganhemos força e confiança para podermos seguir em frente. Mas isso só mediante a obediência aos seus ensinamentos, aos seus ditames. Me recordo também de um outro texto de Emmanuel, do livro Segue-me,
E eu trago também um exemplo, né, uma comparação para essa nossa conversa, de que quando nós estamos com alguma questão física, alguma enfermidade física, muitas vezes a gente não pensa duas vezes em nos submetermos a uma cirurgia, a um tratamento mais rigoroso, obedecendo às prescrições de repouso, de medicamento, enfim, suportando dores momentâneas que esse processo venha a nos causar, porque a gente sabe que ao final desse processo, aquela cura física que a gente almejava vai ser conquistada. Então nós obedecemos, nós somos resignados diante dessas questões. E Emmanuel, nesse texto que eu cito, ele faz essa comparação, que para a nossa cura espiritual, para a nossa libertação, felicidade espiritual, o processo é o mesmo. Nós recebemos as dificuldades, nós recebemos aquilo que momentaneamente nos dói, nos machuca, nos traz agonia de aflição, como diz aqui esse texto, mas cabe a gente entender que é o grande médico das almas que está nos prescrevendo a resignação, a paciência, a obediência, a disposição de estar sempre trabalhando com alegria, né? Buscando fazer sempre um pouco a mais do que aquilo que esperam de nós no nosso trabalho de caridade, de amor ao próximo, porque obedecendo a esses mandamentos, obedecendo a essas determinações, essa dor que é passageira vai-se embora. E o que resultará é na nossa cura espiritual, no nosso espírito fortalecido, melhorado, já extirpado de qualquer vício anterior que a gente ainda cultivava e pronto para enfrentar novos desafios. A ideia da obediência e da resignação parte por esse caminho, de entendermos que Deus traçou as suas leis para que a gente pudesse evoluir, para que a gente pudesse cumprir com os nossos objetivos, e dentro desses esforços, como diz aqui, não há progresso sem esforço. Dentro desse esforço está receber alguns momentos desagradáveis, mas também entendermos que é o amor de Deus trabalhando por nós e enfrentarmos essas situações com alegria, sabendo que é o Deus que nos ama, que nos dá essas oportunidades. E só a obediência que vai nos fazer entender dessa maneira. Sim. Fazer mesmo. Só agradecer a oportunidade de estar aqui e pedir que, se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, pode deixar na área de comentários a sua dúvida, o seu comentário, que a gente vai ler com muito carinho e, se for necessário, a gente vai responder, vai tentar argumentar para esclarecer qualquer dificuldade. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Muito obrigado, então, por estarem nos acompanhando até esse momento. Mais uma vez, reforço a ideia de que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações, compartilhem, como o Fortunato acabou de dizer, deixem os comentários, as suas impressões a respeito desse trabalho que nós estamos fazendo, porque vai ser de grande valia para que a gente possa aprimorar cada vez mais a benefício de todos. Obrigado, esperamos contar com a presença de vocês na próxima semana. Que Jesus ilumine os caminhos de todos da sua casa, que Deus proteja e guarde todos vocês. E se Deus quiser, estaremos aqui novamente na próxima semana para mais um episódio. Muito obrigado, boa noite.